Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento. Atos, no primeiro capítulo, há um versículo muito conhecido para os nossos corações, se tratando também em um culto missionário. Atos 1:8, a palavra do Senhor reporta dizendo o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por cada irmão que sempre está orando, intercedendo, contribuindo e se envolvendo com a obra missionária, mas também com a obra da evangelização dos povos, sejam na própria cidade, bairro, rua ou além fronteiras. Te agradecemos por todos aqueles que são testemunhas, porque a tua palavra diz que todos receberiam poder para ser testemunhas. E assim, ó Deus, que cada um possa realmente ser cheio do teu Espírito Santo e ser testemunhas vibrantes. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nesses momentos que nos restam dentro do nosso horário, mas quem sabe muitas vezes nós não podemos limitar só o nosso horário. Temos que deixar o Espírito Santo também ter toda a liberdade para agir. Mas nesses poucos minutos eu quero falar sobre o desafio da obra missionária. Porque a obra missionária, irmãos, ela é uma tarefa inacabada e exige o empenho, e exige a participação de toda a igreja, independe da idade, independe da situação social, independe de localização onde você mora. A obra missionária exige o empenho, a participação de toda a igreja, de todos os departamentos, porque a obra missionária é uma participação de toda a igreja para realizar uma obra de evangelização em todo o mundo, para que o mundo possa ser alcançado pelo poder do evangelho. Irmãos, é momento de cada crente, é momento de cada cristão se levantar com ousadia e dizer: Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser um fiel testemunha do evangelho, porque a palavra de Deus diz que Deus derramaria do seu Espírito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, Jesus tem um propósito na vida de cada crente, de ser testemunhas, de testemunhar do poder do evangelho. Aqui a palavra não está dizendo que todos seriam pregadores, que todos seriam cantores, que todos estariam tocando ou cantando em algum coral da igreja ou em alguma área que ocupasse o púlpito, mas aqui está dizendo que o Espírito Santo desceria sobre todos, e todos seriam testemunhas, que todos estariam testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Meu irmão, você não precisa ser um pregador, mas você precisa testemunhar aquilo que Jesus fez na tua vida, e alguma coisa Jesus fez na tua vida. O fato de você estar aqui é porque o Espírito Santo convenceu você dos seus pecados, você aceitou a Jesus na tua vida, e agora o Espírito Santo está
comissionando. A palavra de Deus está dizendo que você precisa testemunhar, que você precisa falar, que você precisa proclamar aquilo que Jesus fez na tua vida. Eu disse esses dias e repito, tinha um cego que foi curado por Jesus, e alguém chegou inquirindo desse cego: quem te curou? E ele não sabia, ou estava até com medo de dizer que foi Jesus, e ficar inquirindo ele. Daí a palavra dele foi essa: olha, porque eles falaram que Jesus era isso, aquilo, e eles falaram: olha, se esse Jesus é o que vocês estão dizendo ou deixando de ser, não sei, só sei uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Aleluia. Testemunhar é isso, é você dizer: eu era um pecador, eu era isso, aquilo, eu não conhecia o poder do Evangelho, mas Jesus entrou na minha vida, e a minha vida foi mudada, o meu caráter foi transformado. Irmão, o desafio da obra missionária não para, é para você. Você é um missionário também. Todo aquele que contribui à obra missionária, todo aquele que ora pela obra missionária, é um verdadeiro missionário. Irmãos, a obra missionária tem um alvo, e o alvo da obra missionária é realmente fazer discípulos em todas as nações. Jesus disse: ide e fazei discípulo, ide e proclamai essa verdade. O grande alvo da obra missionária é fazer discípulo de todas as nações. Esta é a grande ordem imperativa de Cristo para mim e para você. O Senhor Jesus não quer apenas uma grande multidão, de pessoas, mas Ele quer discípulos. Ele quer pessoas transformadas, comprometidas, enganjadas no projeto da evangelização dos povos. E os povos sem Cristo muitas vezes começa lá ao lado da sua casa, ou muitas vezes até dentro da sua casa. Ser discípulo de Cristo, irmãos, exige comprometimento com Deus e a sua obra. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor se não estiver comprometido, se não tiver compromisso com a igreja, se não tiver compromisso com a obra do Senhor. Hoje estamos vendo muitas vezes até muita adesão ao Evangelho, mas pouco comprometimento, pouca conversão, muitas vezes até, quem sabe, muito ajuntamento, mas pouco envolvimento com a obra do Espírito Santo. Muitas vezes até muitos assistentes, mas poucos discípulos. E o Senhor te comissionou, o Senhor fala conosco que nós precisamos ser discípulos e fazer discípulos. A obra missionária tem esse alvo, o alvo de fazer discípulos em todos os lugares, em todas as nações, em todas as raças. Irmãos, o alcance da obra missionária é muito abrangente, porque lá em Marcos a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E toda criatura não é só os brasileiros, a toda criatura não são só os americanos, toda criatura não são só um país, não. Toda criatura é os países onde há mais liberdade, mas também é aqueles países fechados para o Evangelho, é aqueles países que até matam os cristãos, mas alguém precisa ir nesses lugares. E eu tenho admirado, e eu tenho me curvado diante de alguns
missionários, diante de alguns homens que não têm realmente medido esforços para chegar nos países, muitas vezes arriscando a sua vida. E a bem da verdade, que muitos missionários e muitos crentes têm tombado no campo missionário, mortos por pessoas terríveis, por algozes, por países que são fechados para o Evangelho. Mas onde existir uma pessoa sem Cristo, seja nos lugares mais remotos e de mais difícil acesso, mas ali, nesses lugares remotos, ali naqueles países difíceis de penetrar, ali é um campo missionário que precisa ser alcançado. Quem sabe esse campo missionário esteja até do lado da tua casa. Ali é impenetrável o Evangelho na nossa ótica. São pessoas que realmente zombam ou criticam dos crentes, mas você precisa ter isso na tua mente. Onde estiver alguém sem Cristo, seja o lugar mais difícil, aqui ou acolá, ali é um campo missionário, e ali Jesus comissiona-nos a ir. Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Precisamos levantar nossos olhos, porque os campos estão brancos para a ceifa. Esse campo, irmãos, tanto começa aqui na nossa cidade, mas vai mais adiante no nosso estado, vai mais adiante, além fronteira do nosso estado, em todo o nosso país, mas vai além fronteira em toda a América do Sul, mas vai além fronteira em todo o mundo. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a todos os povos. Muitos crentes têm dito: pastor, mas não tem tanta gente que precisa aceitar a Jesus aqui em Blumenau? Não temos que investir mais em nossa cidade? Nós realmente precisamos investir na evangelização da nossa cidade. Mas aqui tem você, que é um testemunha. E a minha oração, irmãos, é que Deus não deixe uma rua de Blumenau sem um membro da nossa igreja, que ali venha ter um membro que seja uma luz, que venha ser sal para fazer a diferença, sal para dar sabor e luz para iluminar. Mas, irmãos, enquanto aqui existem diversos meios de comunicações, diversas maneiras que o Evangelho tem chegado praticamente em toda a cidade, aonde cada dia se vê uma nova igreja, e quero crer que a maioria dessas estão com boas intenções, estão aí para pregar o Evangelho, embora muitas vezes nem todas tenham esse alvo, mas o alvo dessas igrejas é proclamar Jesus Cristo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Ele vai voltar buscar a sua igreja. Enquanto nós vemos praticamente em quase toda a rua igrejas, nós temos países e mais países onde não tem igreja evangélica. Nós temos países e mais países aonde o Evangelho não foi proclamado ainda. Enquanto você, se quiser ouvir uma mensagem aqui na nossa igreja, todo dia você pode vir à igreja que tem um culto, até na segunda-feira, se não aqui na sede, mas temos congregações que têm culto na segunda-feira. Enquanto, irmãos, você pode ouvir o Evangelho todo dia. Existem milhões e milhões e milhões que não ouviram falar de Jesus nem uma vez. Enquanto a Coca-Cola praticamente já chegou em todos os países, e praticamente todos sabem o que é Coca-Cola, o nome Jesus ainda não foi proclamado em todos os povos. Sabemos
que para chegar em alguns povos é muito difícil. Muitas vezes as pessoas, para entrar em alguns países, não podem entrar como um pastor, não podem entrar como um missionário, mas ali eles precisam entrar com uma outra profissão, uma profissão secular. Alguns hoje têm, portas têm se aberto, porque muitos têm entrado como técnico de futebol, ou até como jogador de futebol. E assim, então, ali, de maneira muito sutil, eles vão falando do amor de Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. E você precisa estar disposto a fazer alguma coisa. Porque onde existir alguém que não ouviu falar de Jesus Cristo, ali é um campo missionário. Meus irmãos, a mensagem da obra missionária é uma mensagem que precisa ser proclamada. A mensagem que deve ser proclamada nos 4 cantos do nosso mundo é a mensagem do Evangelho. A mensagem a ser proclamada ao mundo inteiro é sobre que Jesus salva, que Jesus cura, é sobre a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, pregando sobre a sua morte e o porquê ele morreu para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós devemos proclamar a todos os povos, em todos os lugares, em todo o tempo, a se arrependerem e voltarem-se para Deus, enquanto é tempo. E o tempo de proclamar o Evangelho é agora, enquanto a porta da graça está aberta, porque a qualquer momento essa porta vai se fechar. A qualquer momento Jesus vai buscar a sua igreja, e nós temos que proclamar a mensagem do amor de Deus, a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho da graça, que oferece vida eterna a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. A igreja, irmãos, ela precisa anunciar as boas novas do Evangelho. Nós não podemos ser omissos a essa grande ordem do Mestre. Agora, nós temos que entender que há um método da obra missionária. Nós vemos que Jesus disse para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus deu uma ordem e também uma estratégia. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sem se misturar com o mal. Mas o crente precisa envolver-se com as pessoas. Os crentes precisam estar os crentes precisam ter relacionamento com as pessoas. Nós precisamos inserir-nos no meio e compadecer-se dessas pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra sua? Quantas pessoas precisam ouvir da fé que uma vez você recebeu? Quantas pessoas precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar? Jesus, ele se compadecia das multidões. Ele sempre tinha uma palavra de alento ao coração aflito. As multidões chegavam até Jesus e ele compadecia das multidões. E ele foi paulatinamente ensinando os discípulos a compadecer das multidões. Tinha momento que os discípulos não entendiam e até mesmo pediam para Jesus dispensar a multidão, mandar a multidão embora, mas o coração apertado de Jesus dizia: não é assim.
Jesus estava ensinando aos discípulos a compadecer-se dos povos. Meu querido irmão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e sobre esta igreja, e o Espírito Santo na tua vida vai fazer você sentir compaixão pelos pecadores, compaixão por aqueles que não têm Cristo. Se você ver as pessoas sem Jesus, se você percebe pessoas sem Cristo, e você vendo as pessoas, nunca você se compadece das pessoas, e você ouve notícias complicadas, e você ouve notícias, mesmo em nossa cidade, de pessoas que tiraram a sua vida, de pessoas até novas, adolescentes. Hoje há no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, mas principalmente, vamos falar nosso Brasil, um grupo de pessoas, adolescentes, que combinam-se através da internet, e ali tiram a sua vida, marca o horário, marca o momento, e alguns até filmam esse momento e deixam isso para a família e tiram a sua própria vida. É um vazio que há na alma dos adolescentes, é um vazio que há na alma dos jovens, e esse vazio só poderá ser preenchido pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente. A maior tristeza é quando até mesmo vem notícias de pessoas que até estavam na igreja, mas tiraram a sua vida depois que se desviaram e pertenceram a algum tipo de grupo. Nós fomos chocados até mesmo há uns 10, 15 dias atrás, quando um jovem, um adolescente que pertenceu a esta igreja, tirou a sua vida se enforcando. Isso é terrível para a família. Nós precisamos orar por essa família, mas há realmente um mundo que precisa ser evangelizado e precisa de alguém intercedendo por essas pessoas que muitas vezes até desistem de Cristo e entram por caminhos de perdição, entro por caminhos terríveis, entro por um vazio, e nesse vazio o diabo é terrível, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Irmãos, quantas pessoas tirando a sua própria vida, quantas pessoas também de uma maneira terrível, entrando para caminhos obscuros e caminhos terríveis e tenebrosos. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja precisa chegar primeiro na mente e no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos povos. Irmãos, o método que Jesus disse é: eu vos envio, eu vos envio, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você é o enviado dos céus para levar boas novas àqueles que precisam de Jesus. Há uma nação gemendo, há muitas nações sem Cristo, e nós precisamos aproveitar essa liberdade que nós temos em nosso Brasil, que não sei até quando vamos ter essa liberdade, mas já houve liberdade muito maior. Agora, cada vez mais parece que as coisas vão se complicando, cada vez mais as liberdades vão sendo tolhidas. Hoje já não se pode fazer as grandes campanhas evangelísticas ou culto ao ar livre em nossa cidade sem ter uma autorização, coisa que era feita normalmente há 10, 15 anos atrás sem nenhum problema. Cada dia vai fechando o cerco contra a igreja, mas
Deus é um Deus de coisas novas, e Deus tem métodos novos, e Deus tem planos novos para realizar através da sua igreja. Eles podem fechar uma porta, mas Deus abre e nos dá outros meios para evangelizar e para ganhar as pessoas para Jesus. Nada pode ser impedimento para que a mensagem do Evangelho chegue ao coração das pessoas. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, a obra missionária, o desafio dessa obra e a obra de missões é poder. O poder da obra missionária. Irmãos, nós não podemos fazer a obra missionária confiado em nossa própria sabedoria. Nós não podemos fazer a obra da evangelização confiado nos nossos conhecimentos. Nós não podemos falar de Jesus para quem quer que seja, pensando nas nossas palavras e nos nossos métodos. Só o Espírito Santo é que pode convencer o homem dos seus pecados e que ele precisa aceitar a Jesus. Mas Deus faz isso através de você, através das tuas palavras que você vai falar, mas não na tua sabedoria. Sem o poder do Espírito Santo, a obra missionária, a obra da evangelização será um grande fracasso. Nós seremos fracassados se nós confiarmos nos nossos métodos e também nas nossas palavras. Mas quando o Espírito Santo está em nós, quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Meus queridos, é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas que vai nos dar autoridade, que vai nos dar graça para anunciar as boas novas do Evangelho. É realmente a ação do Espírito Santo que vai fazer com que pessoas venham se render a Cristo, porque todas as estratégias, todos os recursos humanos, todos os recursos financeiros seriam absolutamente insuficientes para transformar uma pessoa se não houver a ação do Espírito Santo, porque quem transforma é a ação do Espírito Santo, convencendo que esta é a palavra da verdade, que esse é o caminho, que essa é a verdade e que não há outro caminho e nem outra verdade. Os discípulos de Jesus só vão conseguir abalar o mundo, só vão conseguir abalar as cidades, só vamos conseguir abalar nossas ruas, irmãos, se nós estivermos revestidos com o poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Você tem autoridade, você terá graça, você terá realmente uma unção diferente para anunciar que Jesus é a solução para esse país. Da mesma maneira que o Espírito Santo usou os discípulos, Ele quer usar os discípulos lá na igreja iniciante, Ele quer usar você também. Irmãos, nós só vamos alcançar resultados mais positivos e uma grande colheita se o Espírito Santo tiver liberdade para agir em nossas vidas. Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Você vai fazer a obra missionária quando você deixar o Espírito Santo tiver mais liberdade na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz de maneira muito clara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como também na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está se falando que quando você der liberdade ao Espírito Santo, você vai ter uma autoridade, você vai ter uma legalidade, você vai ter uma graça, você vai ter uma unção, você vai ter uma disposição para falar as boas novas do Evangelho de maneira
de maneira que o Espírito Santo vai te usar de uma maneira completa, total, e as tuas palavras serão com a unção dos céus, e o Espírito Santo vai convencer as pessoas, e as pessoas virão à igreja, e as pessoas vão se converter, porque você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para fazer a diferença. Meus irmãos, nós temos alguns missionários, nós temos história de homens e mulheres de Deus, que realmente só a ação dos céus na vida deles, para fazer a obra que eles realizam nesse mundo. Muitos renunciaram suas famílias, muitos renunciaram todo o conforto do seu país, para estar além fronteiras. Por que isso, irmãos? Porque a obra missionária, ela precisa ser feita, e não pode ser feita por anjos, não pode ser feita por arcanjos nem serafins, mas é por homens que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eu estou falando homens, eu estou falando mulheres. Irmãos, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus, e essa ordem foi dada a homens e mulheres que são transformados pelo poder do Evangelho. Eu estava ali no Uruguai, como também na Argentina no começo desse ano, visitando o missionário César, que foi lido a carta nessa noite, e conversando com eles, e teve um momento de lágrimas, e conversando, e eu comecei dentro de mim dizer: o que faz um casal com sua pequeninha filha deixar a cidade de Blumenau, deixar os parentes, seus pais, seus amigos, deixar as suas profissões, abandonar tudo para estar aqui nessa cidade, dizendo: eu amo esse país precisa ouvir falar de Jesus. O que faz um casal como o Rogério e Priscila, lá no norte da Argentina, na cidade de Rio Quarto, dizer: eu estou aqui porque eu amo esse país, eu amo esses argentinos, os argentinos precisam de Jesus, esse é o meu povo, essa agora é a minha nação, essa é a minha terra, e eu estou aqui até quando o Senhor quiser, e se Ele não quiser mais que eu volte ao Brasil, eu não vou voltar mais, porque esse é o meu povo, e eu quero ver essa nação salva para Jesus. O que faz isso, irmãos? É o poder do Espírito Santo, que chama, que convence, aleluia, e ali muitas vezes em lugares duros, em lugares difíceis na penetração do Evangelho, porque pregar o Evangelho no Brasil é uma coisa, o Brasil hoje praticamente não tem tanta mais dureza. Algumas cidades, principalmente ainda no interior de Minas Gerais, ainda existem algumas cidades mais fechadas para o Evangelho, mas assim mesmo nem se compara ao que é pregar o Evangelho nesses outros países. É muita dureza, mas não existe dureza na ótica de Deus. Na ótica humana, sabemos que há lugares mais fechados e mais duros, mas na ótica do Espírito Santo, Ele usa homens e mulheres, e dá também a graça e a unção para que o Evangelho chegue nesses lugares. E, meu querido irmão, a obra missionária exige que uma igreja ore, que uma igreja interceda, que uma igreja contribui, que uma igreja faça alguma coisa para que outros possam ir. E eu quero agradecer você que tem ofertado a obra missionária, você que tem o seu carnê missionário, você que ora pela obra missionária. Meus irmãos, obra missionária também é orar, também é passar momentos orando pelos missionários. Muitas vezes você não sabe o nome dos missionários, mas você sabe que essa igreja contribui para
quase 150 obreiros que estão em diversas partes do mundo evangelizando. Mas não tem só os missionários dessa igreja. Ore por algum país. Deixe o Espírito Santo colocar um país no teu coração para você orar, para você interceder. Cada mês interceda por um país. Procure saber como que é esse país, a população desse país, porque eu creio que a oração de intercessão quebra muitas barreiras, e muitas vezes alguém vai ser salvo, o missionário vai chegar, a palavra de Deus vai chegar lá através das tuas orações. Muitas vezes não vai ser através dos teus pés, e nem de pés de missionário que você conhece, mas você orou, Deus mandou obreiros para a tua seara, mandou obreiro para aquele país, mandou obreiro para aquele país. Use alguém e o Espírito Santo vai fazer a obra. Ficamos em pé nesse momento. Missões. São muitos os desafios. Você quer saber um pouco dos desafios? Faz uma viagem missionária quando você puder. De vez em quando é feito algumas viagens aqui, e até a gente convida, dá liberdade aos irmãos que desejar ir. Faça alguma coisa pela obra missionária, dentro do país ou fora do país. Mas você foi chamado para fazer alguma coisa. O tempo está findando. Não sabemos quanto tempo a igreja vai ter na face da terra. Os sinais estão por todo lado, que está chegando o dia da volta de Cristo. E quando não for mais possível para a igreja viver aqui na terra, a igreja será retirada. Mas enquanto a porta da graça está aberta e vai se fechar, nós não podemos ficar de braços cruzados. Faça alguma coisa para trazer alguém para Jesus. O meu campo missionário, o teu campo missionário, começa onde você mora, com os teus vizinhos. Ali é um campo missionário. Convide esses para estar na igreja. Não se preocupe, mas pastor, eu não sei nem quem vai pregar no dia que eu vou levar essa pessoa, não sei como é. Não se preocupe com isso. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Traga as pessoas, evangelize, fala de Jesus. Aleluia. Porque você foi chamado para ser discípulo e ser testemunha. Seja testemunha de Jesus. Aonde você anda, aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você mora, aonde você estuda, aonde você anda, você precisa ser testemunha. Aonde você vai, as pessoas precisam olhar para você e dizer: tem alguma coisa diferente na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Tem alguma coisa diferente. O que você tem de diferente? Jesus. Jesus. Jesus faz a diferença em nossa vida. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Meu amigo que chegou aqui nessa noite, quem sabe você não entende muito de obra missionária, mas obra missionária é falar que Jesus faz a diferença nos corações. E eu quero te convidar nessa noite. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer salvar você. Jesus está dizendo para você: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Você precisa dar o teu coração para Jesus. Tem alguém que ainda não é crente, mas você diz: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero que Ele transforme minha vida, meu lar, minha casa. Eu preciso dessa convicção da salvação da minha vida. Jesus está te convidando para abrir o teu coração, entregar a tua vida a Ele.
Você, quem sabe, já entregou tua vida ao teu esposo, entregou tua vida à tua esposa, entregou a tua vida ao teu namorado. Diz: a minha vida é tua, você é tudo na minha vida. Mas eu quero dizer que Jesus quer ocupar o primeiro lugar na tua vida, e Ele está dizendo: dai-me o teu coração. Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Onde tem uma pessoa para Jesus? Onde tem uma pessoa para Jesus? Aleluia, aleluia. Aqui tem uma pessoa para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? A segunda pessoa. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele está dizendo: vinde, vinde. Entrega teu coração a Jesus. Entrega teu coração a Jesus. Aleluia. Aqui nós temos 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Isso. Aleluia. 7 pessoas. Onde está a 8ª pessoa para Jesus? Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer salvar você. Nós falamos uma mensagem mais missionária hoje, mostrando aquilo que Jesus quer fazer nas nações e nos povos. Mas o que Jesus quer fazer lá, Ele quer fazer aqui. Ele começa por você. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer que você ande com essa segurança, que você tenha a salvação da sua alma, da sua vida. Se você morresse agora, para onde você vai? Você tem essa certeza? Ah, não tenho. É isso que Jesus quer dar. Ele quer colocar essa certeza na tua vida. Ele está dizendo: vinde a mim. Se você está longe da casa paterna, você afastou-se da igreja, Jesus está dizendo: vinde. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vamos orar para essas pessoas. Dê um passo mais à frente. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Aleluia. Vocês vão repetir assim comigo. Feche os olhos. Quem sabe é uma das primeiras orações que vocês vão fazer um pouco diferente. Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Espírito Santo, entre na minha vida. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua orientação. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer mais a Jesus. E assim eu vou precisar de Ti, Espírito Santo. Entra na minha vida, porque a partir de agora, o meu coração, a minha vida, pertence a Ti. Escreva meu nome no livro da vida. Dai-me paz, porque a partir de agora, eu pertenço a Ti. Amém. Senhor Jesus, abençoa essas vidas. Deus, abençoa essas vidas, transformando, cuidando, abençoando. Espírito Santo, convença essas pessoas a viverem fiéis a Ti, Senhor. Espírito Santo, abençoa essas pessoas. Abençoa essas pessoas. Abençoa essas pessoas. Abençoa essas pessoas. Espírito Santo, convença-nos do caminho da verdade e da vida. Alegre esses corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.